Ah, poxa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Cabedio de novo, e esse é meu segundo ou terceiro vídeo por aqui. E eu fiz questão de começar olhando esses rascunhos aqui, porque o que eu vou falar para você hoje, agora, é uma conversa real que eu tive essa semana. Recentemente, um cliente me fez a seguinte pergunta que eu achei brilhante. Ele é um profissional incrível, focado na área dele e gera muito resultado. E não tem tempo para ficar perdendo com relação a algumas questões de investimento. Ele gosta mais de outra área, vamos dizer assim, né? E ele me fez a seguinte pergunta: Thiago, como eu posso avaliar o investimento de forma crítica, inteligente, sem ficar totalmente refém do que o gestor ou o gerente do banco me passa? Porque eu sei que eles têm metas para bater, mas eu não tenho conhecimento de base para saber se estão sendo tendenciosos ou não comigo, ou se o banco está sendo querendo ganhar aí um spread, um lucro em cima do meu investimento. Cara, eu achei essa pergunta incrível. Quando ele falou isso, eu pensei, essa é uma dúvida que quase todo mundo que faz esse país girar tem, mas não tem tempo de ler o manual de finanças. E é por isso que eu criei uma base simples. Você não precisa ser um especialista, você só precisa olhar para qualquer proposta de investimento através desses três pilares que eu vou trazer para você aqui. Eu chamo de pilares críticos. Você usando esses três pilares, você vai poder definir com certeza se esse investimento é bom para você ou não. Lembrando que esses pilares não é uma aula avançada de investimentos, é para aquela pessoa que está começando a entender investimentos, mas não tem tempo de se aprofundar, ou seja, é um pequeno atalho para ajudar de uma forma simples, tá bom? Primeiro pilar. O primeiro deles é a liquidez. Quem está focado em ganhar dinheiro a gerir o próprio negócio não quer burocracia e nem dinheiro preso. Mas o olhar crítico aqui quer dizer o seguinte: se eu precisar desse recurso antes do prazo, vou ter pênalti? Eu vou perder o rendimento? O dinheiro volta para minha conta quando? Em quanto tempo volta? Então, gente, quando você vai fazer um investimento, a primeira coisa que você tem que se preocupar é: eu vou investir no banco, mas o meu dinheiro volta de que forma se eu precisar dele? Quanto tempo? Ou pior do que isso, se o dinheiro volta rápido, ok. Ah, Thiago, não se preocupa, se você precisar do seu dinheiro, ele volta imediatamente. Tá bom, volta imediatamente. Mas se eu resgatar meu dinheiro, eu vou perder os juros do que rende? Se eu resgatar meu dinheiro, eu vou ter deságio, posso perder parte do principal porque eu estou resgatando antes do prazo? Como funciona esse investimento? Ah, esse investimento aqui resgate em 5 dias. Precisou do dinheiro, 5 dias está de volta na conta. Ah, esse investimento é um dia. Precisou do dinheiro, amanhã volta para a conta. Ah, esse investimento aqui é no final do dia. Resgatou, no final do dia o dinheiro volta para a conta. Ah, não, esse aqui é resgate e liquidez imediata. Precisou do dinheiro, voltou para a conta imediatamente. Então, é importantíssimo vocês terem um pé na bola e exigirem informação precisa com relação a esse investimento. Vou investir, mas ele vai ficar travado? Tem certeza? Vai ficar travado há quanto tempo? Então, é importante vocês terem um pé na bola, porque nós que fazemos a certificação de investimentos temos a obrigação de passar informações de forma clara para o cliente. Só que às vezes pode acontecer disso não acontecer. E aí você, como cliente investidor, tem que ter o pé na bola com relação a essa informação. Vai, mas volta quanto? Né? Segundo pilar, que é o pilar do risco. Régua real versus régua no papel. Aqui tem uma pegadinha de mercado que pouca gente percebe ou abre, principalmente quando abre uma conta. Todo banco pede para você preencher aquele famoso questionário do API, Análise de Perfil do Investidor, que vale por 2 anos e carimba aí na sua testa, pá! Se você é conservador, moderado ou arrojado. Mas a verdade é que esse questionário serve muito mais para proteger o banco juridicamente do que para entender você. Vou te dar o meu próprio exemplo. Por eu ter certificação de investimentos e trabalhar há anos na área, quando eu preencho esse questionário, o sistema diz que eu sou investidor arrojado, arriscado. Mas quer saber a verdade? No meu coração, na minha vida real, eu sou super conservador. Eu gosto de segurança e não topo correr riscos bobos com meu patrimônio. Percebe como no papel aceita tudo, mas a minha mentalidade real é outra? Para ficar bem didático, né, e nunca mais confundir, vamos esquecer os termos técnicos do banco e pensar numa régua simples de 1 a 5. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Onde o nível 1 é puramente conservador, foco total em não perder. Nível 3 é moderado, meio termo. E o nível 5 é arrojado, mais arriscado, onde o mercado oscila muito.
Quando você estiver conversando sobre onde colocar o seu dinheiro, você precisa saber exatamente em qual dessas áreas ou produto você está buscando fazer. E para você ter uma postura mais crítica, existem duas perguntas ultra inteligentes que você deve fazer para o seu gestor ou gerente para conseguir uma resposta sincera. Primeira pergunta: esse produto que você está me oferecendo agora, nessa régua de 1 a 5, se encaixa em qual número? E a segunda pergunta, que desarma qualquer vendedor: o que esse investimento busca fazer com o meu dinheiro e qual o pior cenário possível para ele se tudo der errado? Se o profissional souber te responder isso com clareza, você ganha controle do jogo. Então, falamos aí do segundo pilar, risco. Agora chegamos ao nosso terceiro pilar, que é o pilar dos padrões e indexadores, régua universal. Esse terceiro e último pilar é entender os padrões e indexadores de mercado. No Brasil, nós precisamos de uma régua para saber se o nosso dinheiro está indo bem ou não. Principalmente se ele está conseguindo fugir da inflação real, que eu digo IPCA, que destrói o nosso poder de compra. O IPCA é um índice de inflação. Dando um exemplo de poder de compra para ficar um pouco mais claro. Imagina que R$1.000 no começo do ano compra 100 produtos. No final do ano, esses mesmos 12 meses depois, esses mesmos R$1.000 compram desse mesmo produto 90 produtos, 95, 98. Ou seja, perdeu o poder de compra. A inflação é isso, resumidamente falando. É muito mais fácil de entender, né? Existem dois indicadores de mercado. Então, qual é o padrão de pilar que eu vou falar agora aqui para vocês? Existem dois indicadores de mercado que é usado, mas que, na minha opinião, na prática, andam juntinhos, né? E eu considero eles como um só, que é a taxa Selic, que é os juros que o governo estipula, e o CDI, que é os juros que os bancos usam privados. Olha, eles são cara e focinho do outro. A Selic sobe, o CDI sobe atrás. A Selic cai, o CDI cai junto. Eles andam colados. E a regra de ouro é a seguinte: quanto mais perto ou acima de 100% do CDI o seu investimento estiver seguindo, o seu dinheiro render, isso significa que você está de forma conservadora conseguindo ganhar da inflação, o IPCA que eu digo. E por que eu chamo o CDI de régua universal? Porque se você usar ele para comparar até com investimentos moderados ou arrojados que não tem nada a ver com esses índices do CDI, da Selic, por exemplo, você vai começar a ter um parâmetro de comparação se você está ganhando ou não. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um gerente te ofereça um investimento atrelado a dólar, petróleo, multimercado, carbono, etc. E que te mostra que esse produto, esse investimento rendeu 30% nos últimos 3 anos. Para quem não é da área, 30% parece um número bom, um número lindo, não é verdade? Mas aí entra o olhar crítico. Você olha para o lado, vê o CDI, que é o feijão com arroz, do conservador. Como assim feijão com arroz? CDB, Tesouro Direto, poupança, que são investimentos conservadores, baixo risco, ou seja, para quem você vai emprestar dinheiro e com certeza de pagar de volta. Tesouro Direto, o governo. E os investimentos conservadores aí, CDB, poupança, ele seguir aí 100% do CDI, nos mesmos 3 anos, rendeu 40%. É uma suposição, tá? Opa, isso significa que aquele investimento super complexo, não, faz esse investimento aqui de dólar, etc., rendeu 30%. Mas, poxa, mas não tem nada a ver. Mas se eu for comparar com o CDI, que rendeu 40%, ou seja, ele rendeu, na verdade, 80% do CDI. Para que eu vou fazer um investimento arriscado, sendo que eu, sem ter risco nenhum, colocaria lá no CDB, colocaria no investimento que ela dá 100% do CDI ou um pouquinho mais, e eu ia ganhar muito mais sem ter dor de cabeça. É por isso que eu sempre digo para vocês procurar seguir 100% do CDI, para você ter um parâmetro. Não que o investimento siga o CDI, mas que você tenha uma régua crítica de como está o conservador, ou seja, aquele investimento que se você não faz nada, não se esforça, quanto ele está rendendo, versus os outros que você está escolhendo, que você não conhece tanto. Então a ideia aqui, principalmente você quer fugir um pouco da caixinha, fazer um investimento um pouco diferente, saindo do CDI, da poupança, do CDB, etc., tudo bem. Mas procura saber o histórico desse investimento para você ter um parâmetro de risco. Puxa vida, esse investimento aqui que você falou rende 200% CDI? Puxa, legal. Como ele trabalha?
Ou seja, não é 100%, é 200%. Opa, legal. Então, agora fazendo o fechamento aí da ideia, né? Espero ter sido bem claro com relação a esse ponto. Qualquer coisa, manda pergunta para mim, né? Tiago, quando você oferece esses 3 pilares, né? Como que vai funcionar meu checklist mental, né? Principalmente essa parte. Como que eu vou começar a entender os investimentos através desses 3 pilares, no caso, tá? Então vamos lá. Pilar 1, liquidez. Resgate. Oferecendo investimento para você. Tiago, esse investimento é incrível, não sei o que lá. Ele é nível 1 conservador. Rende 200% do CDI. Oh, legal. Quando que eu posso ter o dinheiro de volta? É a liquidez, o primeiro pilar. Ah, ele fica travado por 5 anos. Não, desculpa. O investimento é bom. Baixa o risco, mas eu não posso deixar meu dinheiro travado por 5 anos. Por mais que eu tenha 1 milhão para investir, eu não posso deixar nem 10 mil travado por 5 anos. Não tem sentido para mim deixar o dinheiro travado por todo esse tempo. Não, o checklist de 3 pontos não fechou, então não é bom para mim esse investimento. Ah, esse investimento aqui, ele é conservador, rende 150% do CDI e ele é moderado. Tá. Qual que é o pior cenário possível? Aí você vai fazendo as suas perguntas, vai desenvolvendo. Tá, gostei. Então, desse 1 milhão que eu tenho, eu vou investir 10 mil nesse investimento. Vou investir 100 mil. Vou investir 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão todo. Você define de acordo com o seu perfil de investidor. É você que vai dizer. Mas essas 3 perguntas, liquidez, risco e quantos por cento do CDI esse investimento se comportou nos últimos períodos, vai ser primordial para saber se esse investimento compensa ou não para você fazer. Então, vou dar um exemplo diferente. Ah, esse investimento tem 300% do CDI, liquidez imediata, mas é risco arrojado, muito arriscado. Não, Thiago, então não vou fazer, é muito arriscado. Ou seja, se os 3 pilares não combinar com o que você está disposto, não é um investimento que serve para você. Se os 3 pilares não estiver combinando com o que você quer, você vai ter que, às vezes, direcionar só um pouquinho do seu dinheiro para esse investimento, caso você veja vantagem em alguns outros dos 2 pilares. Então, às vezes, um dos pilares não te agrada, mas os outros 2 te agradam muito. Então, você pode fazer uma diversificação. Então, cabe a você analisar melhor o seu investimento. E aí, o que você faz? O que o seu coração quer conservador e o que você não quer para o seu dinheiro para oscilar? Não, esse não serve para mim porque um dos pilares não atendeu a minha necessidade. Por outro lado, quando você encontra um veículo onde a liquidez é justa, o rendimento bate com o CDI de forma limpa e o risco é nível 1 conservador, caramba, aí fechou os 3 pilares. A minha função como consultor não é empurrar um produto engessado para bater meta de banco. Eu já estou livre de banco, não estou mais ligado a instituições. Mas sim te dar clareza para você decidir o que é melhor para o seu momento e para a sua diversificação, caso você queira diversificar. Se você quer parar de aceitar o óbvio e quer ver na prática como nós aplicamos isso, né, para blindar, rentabilizar de verdade o patrimônio de forma conservadora, fora do círculo tradicional, me manda uma mensagem aqui embaixo. Vamos desenhar uma estratégia transparente que o seu patrimônio merece. Um grande abraço e até o próximo vídeo.